Salve, pessoal! Cristiano Santos da empresa Camus. Sejam todos bem-vindos à nossa live da Semana do Produto da Camus, começando hoje com o nosso produto carro-chefe, site. E aí, vale ou não vale a pena ainda ter um site para a sua empresa, para a sua marca? É isso que eu vou tentar responder nessa live de hoje, que faz parte de um conjunto de cinco lives que eu vou fazer hoje até sexta-feira. Cada um deles falando sobre um produto. E essa iniciativa começou numa série de perguntas recorrentes em toda a prospecção, em todo pedido de orçamento, todo comentário que vinha numa rede social, ou privado, ou e-mail, que sempre vinham essas mesmas perguntas. Por exemplo, hoje vale a pena mesmo, nessa época, com rede social, vale a pena mesmo ter um site? Não faz mais sentido ter a rede social? E aí, por conta dessas perguntas, eu planejei toda uma série de argumentos que normalmente eu utilizo nessas prospecções, mas com o objetivo de formar uma live, um conjunto de lives em que eu pudesse falar e tirar essas dúvidas de todas essas pessoas que entrarem em contato com a gente de alguma forma e aproveitar para fazer isso sistematicamente em todos esses produtos que eu vou falar em cada dia aqui numa live. Então, obrigado a você pela sua audiência, se você estiver assistindo ao vivo, e se você estiver assistindo também no futuro. E se você estiver assistindo no futuro próximo também, obrigado pela audiência. Vamos lá, vamos começar aqui com a nossa apresentação, que vai ser muito verbal. Eu vou utilizar aqui a apresentação mais para orientar nos argumentos, que são os termos que ora são perguntas, ora são dúvidas, ora são objeções e dicas. Por que não dicas? Eu vou falar sobre dicas. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode começar aqui na live falando sobre site é a questão da encontrabilidade versus algoritmo. E aí, por que eu uso esse termo na hora de tentar responder a questão da pergunta central, que é se vale realmente a pena ter site hoje em dia e não ficar só nas redes sociais? Afinal, as pessoas têm muito mais dificuldades de leitura, vê muito conteúdo, mas pouco lê. Muitos desses empresários que entram em contato com a Camus questionam a eficácia de um site, né? De ter um site. Por que ter um site? E aí esse termo encontrabilidade versus algoritmo, ele tenta responder que, assim, não que eu esteja dizendo que você tenha que abrir mão de ter as suas redes sociais, muito pelo contrário. Quando a gente for falar de inbound marketing, num dos nossos encontros, nas próximas lives, óbvio que eu vou também dar justificativas por que você precisa também estar nas redes sociais. Mas, só para responder em relação a site, as redes sociais, ao contrário do que muito empresário acha, e quando eu falo muito é porque toda a base de contatos que a gente tem com o empresário que chega até a gente para o serviço ou produto que for, com a demanda que for, ele sempre tende a achar que a rede social é um lugar para ele divulgar, quando não é. Eu soltei uma frase quando eu escrevi um artigo para um dos meus que eu vou na coluna digital da revista Empresário Fitness e Health. Eu falei assim: rede social é para fazer social. E aí, essa expressão encontrabilidade versus algoritmos entra. Se você tem a consciência, você é empresário, tem a consciência de que não é o lugar para se divulgar, você tem divulgação, sim, isso é uma prática, mas se você não engaja nas redes sociais, você tende a não ser visto.
É outro ponto muito importante. A codificação, né, a ordenação que a rede social decide por você e pelo usuário qual é o conteúdo que este usuário vai ver. Então, por exemplo, vamos usar a Facebook como exemplo prático aqui. O Facebook, as pessoas, né, ficam dentro da timeline é assim que é a navegação. O termo timeline criado pelo Facebook existia até lindo, era tudo páginas que o usuário em busca de assuntos afins e tal, das marcas que seguiam, que eram poucas marcas no começo. Hoje, todo mundo está lá. Marcas, empresas, produtos, ferramentas e pessoas. Então, o algoritmo, ele decide, no lugar do usuário, que tipo de conteúdo vai aparecer na linha de tempo dele. E isso faz com que o poder de decisão não seja nem do usuário, nem da marca. Então, se a marca não produz conteúdo que faça muito sentido para aquele usuário, provavelmente o algoritmo vai decidir que aquilo não é relevante para o usuário e não vai aparecer. Nós estamos falando aí da ordem de 1, 2% do seu público, marca, empresa, 2% no máximo vê o seu conteúdo. Então, se você perde tempo produzindo conteúdo que é só divulgação, você está jogando dinheiro fora, tentando investir nas redes sociais. E aí é que é o grande barato da encontrabilidade do site. A rede social, as pessoas não entram na rede social para assim, nossa, deixa eu pegar aqui meu celular porque eu vou interagir com a marca. Ninguém faz isso. As pessoas, elas abrem o seu celular para navegar, para ver produção de conteúdo a publicação de conteúdo de um amigo, de uma pessoa que ela segue, mas eventualmente é que ela interage com a marca. Eventualmente tem uma marca que é tão emblemática para ela, que ela é muito fã e ela corre atrás para isso. Se for realmente a prestação de serviço, a venda de produto, a pessoa, por mais que as redes sociais, os anúncios das redes sociais tenham eficácia, e sim, tem, mas é um outro exercício, é uma outra atuação das marcas, empresas e produtos, ao contrário do site, em que as pessoas fazem a busca, porque querem encontrar aquele produto, aquele serviço, aquela marca. Então, encontrabilidade já está dizendo, se alguém entrou nesse site, simplesmente a pessoa quis achar o seu site, minimamente quis achar o seu público, o seu produto, o seu serviço, ainda que tenha vários concorrentes de produtos e serviços. Mas ela já é uma indicação, a visita dela já é uma indicação de que há um interesse genuíno desse consumidor de encontrar aquele outro serviço. Ao contrário da rede social. A rede social, a gente tem que entender que ela é uma interrupção. A sua marca, o seu produto, o seu serviço, interrompe a linha do tempo. Ela não faz parte da linha do tempo. De novo, ninguém entra nas redes sociais para ver a marca, ver um produto ou serviço. A gente está lá para interagir, fazer social, por isso que eu usei aquele termo, com as pessoas. Eventualmente pode rolar alguma publicação de alguma marca que seja super bacana, que foque muito na necessidade do consumidor, e essa interrupção ainda assim vai gerar um interesse que é genuíno, mas ele é forçado por esta interrupção. Entende como são diferentes as dinâmicas? No site há um interesse, na rede social não. Então, a chance de você ter mais venda, conversão, minimamente engajamento é no seu site, não nas redes sociais. Porque você tem que fazer um esforço muito maior nas redes sociais
para parar essa navegação que o usuário tem para voltar e falar, deixa eu dar atenção para essa marca aqui e ver o que eles têm para dizer, o que eles têm para me oferecer. De novo, não estou dizendo que não é para fazer rede social, muito pelo contrário. Eu estou argumentando da necessidade de você ter um site, porque o site já demonstra que há um interesse genuíno desse consumidor e está em busca. Então, também cabe a você produzir um site e que esteja em conformidade com essa necessidade, esse desejo, essa vontade que o consumidor tem, esse público tem, de um serviço ou de um dos seus produtos. Isso é bem legal para você levar em consideração. E aí, óbvio, se eu falei que as redes sociais, elas são diferentes dos sites, elas têm dinâmicas diferentes, elas têm um dono. O Facebook é o dono do Facebook. O Facebook é dono do Instagram. O Twitter é dono do Twitter. O LinkedIn é dono do LinkedIn. Entende que, assim, as regras de uso, sim, existem muitos empresários que desconhecem, sequer acham que existem regras. Todas as redes sociais possuem regras, uso, políticas. Existe uma série de critérios para tudo e, pior, muda o tempo todo. Pode mudar, inclusive, a bel prazer da própria marca, da própria rede social, tá? E prejudicando a própria marca. Eu já falei isso em outras lives. A Camus, nós estamos bloqueados no Facebook. Ok, você está vendo no Facebook, mas eu não posso botar nenhum link. Se eu botar um link camus.com.br/ o que for de algum desses produtos, por exemplo, site, eu vou ser bloqueado. A minha publicação não vai aparecer. Eles não permitem a publicação. E também já disse em outras lives, eu descobri isso por causa de uma plataforma de agendamento de produção de conteúdo e eu tive uma consultoria deles que falaram, tenta tirar ali, isso aconteceu no Instagram. Só estava acontecendo no Instagram, depois passou a acontecer tanto no Instagram quanto no Facebook. O que aconteceu? Eles falaram, tem ali o camus.com.br/ links no seu Instagram. Só pode tirar o /links, bota só o camus.com.br? Aí eu, tudo bem. Fui lá, editei. Aí tenta fazer uma publicação agora. Eu tentei fazer uma publicação, botei um texto qualquer e imediatamente a minha publicação foi feita. Normal. Imagem, texto, hashtag. Mas se eu botar um link, tudo bem que no Instagram, ali no texto mesmo, não pode. Você pode até botar link, mas ele não é clicável. O que é um problema para a gente, porque a gente está falando de um produto, de repente, que o usuário clique para poder converter, para poder visitar o site, conhecer os produtos e serviços, óbvio. E aí, o que a gente faz no Instagram? A gente bota um link, tanto que existem já ferramentas, já há um bocado de tempo, Linktree, tem outras tantas, a mais famosa é o Linktree. Eles são um link específico, a Camus tem o Linktree /Camus, por uma questão de branding, eu queria com o nome Camus o tempo inteiro e não do Linktree, então eu criei o camus.com.br /links, que funciona com a mesma forma como o Linktree. Ali tem os principais links e os links que eu estou divulgando para aquela publicação. Então, eu corri atrás do Facebook para tentar entender o porquê que eu estava sendo bloqueado e nunca tive resposta. Entende? Então, a rede social, nós, marcas, somos inquilinos. Somos inquilinos. A gente fica à mercê das regras, das inúmeras regras, mas essas regras podem mudar a bel prazer, né? A gente tem aí a investigação nos Estados Unidos do Facebook, do Twitter e do Instagram e do Google, de uma série de situações que estão violando o consumidor. A própria Lei Geral de Proteção de Dados começa muito por isso, e aí a gente percebe que essas empresas, essas redes sociais, as plataformas, elas são proprietárias.
E isso não acontece no nosso site. O site é nosso, o site é da nossa empresa. Então, se o site é da nossa empresa, são as nossas regras. Óbvio que você tem boas práticas. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma boa prática, Apesar de ter o termo lei, ela é lei consolidada aqui no Brasil, tem punição, mas são boas práticas para que você não tenha problema e que você garanta ao usuário, né, o consumidor, que você está utilizando e manipulando os dados dele, CPF, RG, e-mail, número do cartão de crédito, de forma coerente e segura, que você não vai vender esses dados e tal. Então, essa é uma das leis que a gente obedece, mas é uma lei para tudo, para absolutamente tudo. O Facebook está aqui no Brasil, obedece esses dados, obedece essa lei, mais ou menos. Eles estão nessa briga aí que está no mundo inteiro. Está no mundo inteiro. Então, para a sua marca ser punida, não custa. Para ela mudar as regras, para ela alterar o formato da imagem, o tamanho da copy. Por exemplo, em publicidade no Facebook, existia uma regra que você podia fazer uma arte para aquela publicidade. Se tivesse um texto em cima daquela imagem, ela não podia usar 20% do total da imagem, né? E isso bloqueava anúncios. Essa regra mudou em prol do anunciante, o que é ótimo, mas mesmo assim ela podia fazer o contrário, ela podia ser em prol da própria plataforma. Então, se tem uma coisa que eu argumento sempre, é que as redes sociais, nós somos inquilinos. Quando nós temos um site, a nossa marca é proprietária. Então, dessa forma, você pode criar a estratégia de comunicação que a sua empresa desejar. Óbvio que na rede social também, mas tudo há uma limitação. Seja pelo formato, seja por alguma regra pré-estabelecida, seja por visibilidade. Às vezes você está fazendo uma produção de conteúdo bastante intensa e 2% apenas já que vai ver. Você precisa entender que isso também é uma grande limitação. Entende? O site não. Se você ocupasse uma força de trabalho, produção de conteúdo, de imagem, de texto, de vídeo, no seu site, 100% vai ser a sua capacidade de produção disso. Numa rede social, não. Numa rede social, você não vai... Aquela produção de conteúdo não vai ser vista por todos os seus fãs. Se você tem 1000 fãs na sua marca, uma parte dela é que vai ver uma produção de conteúdo sua. Ou no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter, ou no LinkedIn, por exemplo. Então, leve isso em consideração. Eu sempre falo isso para as minhas prospecções, dos meus clientes, pessoas que estão entrando em contato com a gente, e eu gostaria que você levasse isso em consideração na hora de pensar se realmente vale a pena ter um site para sua marca. E aí, como eu falei antes, né, conversão, falei essa palavra muito importante, e aí bate com o bloqueio lá da Camus, né? Eu estava levando um usuário para um link que eu gostaria de converter. Então, ainda que a produção de conteúdo da Camus ela siga uma proporção 80% de produção de conteúdo de engajamento e 20% de divulgação, seja ela por um conteúdo gratuito e tal, ou uma produção de conteúdo paga como uma publicidade, a gente usa a proporção Pareto a 20, mas ainda assim a gente quer que o usuário vá até o nosso site, conheça os nossos serviços, ou leia o nosso artigo completo. Às vezes eu estou falando sobre boas práticas de criação de site, ele precisa ser de um jeito, precisa ser de outro. Estou falando de uma determinada técnica para tentar atrair possíveis clientes, atrair possíveis interessados em ter os nossos produtos. E aí, na hora de eu divulgar isso nas redes sociais, utilizando alguma narrativa interessante, curiosa, provocativa, que gera o engajamento, se isso tiver relação com o consumidor, obviamente que eu tenho um total interesse em fazer com que ele vá direcionado
para o nosso site. Porque pode ser que esta publicação seja o suficiente para que esse interessado se transforme num cliente, efetivamente num cliente. Minimamente, ele vai se tornar um lead, ou seja, uma pessoa interessada e que vai passar a seguir a marca. Então, há total interesse de você ter um site para isso, para gerar essa conversão. Essa conversão pode ser transformar esse interessado em lead, ou transformar um lead em lead qualificado, ou transformar um lead qualificado em cliente, efetivamente. Isso não ocorre nas redes sociais. Por mais que e aí, de novo, citando o Facebook, por mais que o Facebook esteja integrando Facebook, Instagram e WhatsApp para a compra de produtos, o WhatsApp Pay foi liberado pelo Banco Central recentemente, depois de uma sabatina grande aí. Por mais que ele tenha a integração dessas 3 redes sociais, e sim, dá para considerar um pouco o WhatsApp como uma rede social, uma vez que tem grupos, listas de distribuição, o Telegram, por exemplo, tem supergrupo, então dá para considerar uma plataforma, vamos dizer, de rede social, apesar de não ser uma rede, mas você pode criar uma rede, você pode criar um grupo específico para um determinado tema. É bastante comum, inclusive. Então, por mais que o Facebook esteja trabalhando nesse sentido, ainda assim, há uma jornada ainda a ser percorrida para que efetivamente o consumidor compre o produto através de um WhatsApp da vida, de um Instagram da vida. Já está acontecendo, já ocorre, mas é algo a ser trabalhado. Fora que é mais um canal. A conversão jamais vai ser feita somente num lugar só, e dependendo do seu conteúdo, da publicação, não faz sentido mandar para um Instagram. Ou não faz sentido porque não é uma venda, né? É apenas conhecer. Então, não tem sentido. Por mais que, por exemplo, no WhatsApp você tenha catálogo sem preço, que a gente aqui na Camus utiliza, se você entrar no WhatsApp da Camus, eu posso te mandar um link em formato de arquivinho, né? Clica naquele clipezinho e eu mando o site para você. E você vai ver o link com todo o catálogo escrito. Como ele funciona, o que contempla, o que entrega, como é que a gente faz e tal. Como a Camus trabalha com venda consultiva, ou seja, a gente é consultado e a gente conversa com o cliente, a gente agenda um papo com o cliente, com esse nessa prospecção, esse possível interessado aí em ser cliente, e a partir desta conversa, aí sim a gente consegue insumos de entendimento sobre o negócio do cliente, aí sim transforma ele em cliente, né? Esse prospect transforma em cliente. Então, se você está produzindo um conteúdo, como eu falei agora aqui, de boas práticas de criação de site, não vai haver conversão. Eu quero transformar ele em lead. Eu quero transformar essa pessoa que ficou interessada sobre esse conteúdo em lead. Porque, sim, você precisa passar por etapas. Dificilmente uma pessoa que só está interessada... Poxa, tinha que comprar um site, tinha que fazer um site para minha empresa, não tem, meu concorrente tem. Dificilmente este empresário entra no primeiro post e compra. Muito difícil. Ele precisa ser amadurecido. Então, você precisa de etapas. E você precisa produzir conteúdos em todos os tipos de etapas. A gente vai falar aqui de blog post, que é um dos serviços recorrentes da Camus, que fala sobre isso, as etapas, né, que são chamados funis de venda. Você pode produzir um conteúdo para trazer a audiência, né, para trazer possíveis interessados, produzir conteúdo para transformar esses interessados em leads, produzir conteúdo de fundo de funil que transforma esses leads em leads qualificados, possivelmente fecham uma venda. Então, isso não tem como acontecer numa rede social. São outras dinâmicas, novamente, são outras dinâmicas. Rede social é para fazer social. A gente até tira leite de pedra com rede social para poder aumentar o engajamento. Ele criar a cultura com o consumidor,
para trazer esse consumidor para uma conversa, para um bate-papo da necessidade, para perceber a necessidade desse consumidor. Isso é muito legal. Mas as conversões efetivamente acontecem no seu site. Então, se você tem, tanto faz produto ou serviço, muito provavelmente você terá mais eficácia na sua comunicação se a sua empresa, a sua marca tiver um site. Então, considere ter um site na hora de fazer a comunicação da sua empresa para poder fazer vendas. E aí, assim, como bônus, esses foram os argumentos, eu acho que são argumentos bem embasados, porque há uma confusão muito grande de entendimento sobre as redes sociais versus site, porque muito empresário tem a rede social na palma da mão no seu celular e acha que isto é o suficiente para fazer venda, e está longe disso, está longe disso. Então, ter um site é sim, respondendo a pergunta inicial, é sim indispensável ainda hoje em dia para a sua marca, para a sua empresa, para efetuar vendas. E aí, como bônus, eu estou trazendo aqui 3 pequenas dicas que são muito interessantes, que tem a ver, inclusive, com o que eu já perpassei aqui, que é essa reflexão aqui. Não tente criar um site para vender o que você, empresário, quer, mas sim o que o consumidor quer comprar. Eu tenho um cliente meu, esse mesmo cliente, o Léo, lá da empresa Revista Empresário Fitness. Ele tem uma frase que é muito parecida com isso, que é assim: se o seu cliente não compra de você, por que você não tenta vender para ele? Né? O que é uma diferença muito grande. Porque se você faz um site segundo as suas convicções, e sim, empresários precisam ter suas convicções, precisam ter suas teses, mas o empresário precisa ouvir o consumidor. O consumidor está cada dia mais engajado e consciente sobre produtos e serviços. Ele está consciente sobre o que é caro, o que é barato, o que é custo-benefício. Cada vez mais ele se vale da opinião de terceiros, sem ser só a opinião da marca. A marca só falar frases de efeito não está mais funcionando, porque ele é mais criterioso. Então, quanto mais você ouvir o consumidor, maior a chance de você conseguir construir um site voltado para a necessidade dele. Existem muitas empresas, muitos empresários, inclusive que passaram aqui pela Campos, que tinham uma tese de um produto ou serviço e que sequer tinha demanda no mercado. Isso é grave, porque há um envolvimento, uma demanda que não existe, que há alguém investindo nisso, gastando dinheiro, que sequer há essa demanda. Tudo bem, eu acho que assim, existem produtos para tudo, serviços para tudo, sempre vai existir, só que pode não ser o suficiente para validar uma operação. Então, o seu site, pela possibilidade que você tem ele na sua mão, seja por você mesmo, há ferramentas que você mesmo pode construir isso, mas há profissionais do mercado que são capacitados, a Camus é uma delas, aqui a gente tem profissional capacitado para planejar um site que tem uma boa pesquisa, que entende o que o usuário quer, que sabe interpretar o que você, empresário, quer vender e saber analisar o mercado, o que o consumidor quer e trazer um planejamento muito mais eficaz, produção de conteúdo que tem relação com buscas de palavras-chave dentro do seu segmento, além de designers e desenvolvedores que atuam diretamente na construção do seu site. Então, se você tiver realmente dúvida, agende um café virtual com a gente conversa mais sobre isso, mas eu tenho certeza que ter um site te dá muita flexibilidade para ajustar um produto ou serviço que você tem e que talvez não seja exatamente como aquele cliente quer, e você pode ajustá-lo, e isso pode ser o que faltava para o seu site ser mais eficaz e as vendas acontecerem. E aí outra coisa, eu fiz isso muitas vezes, né, na live aqui,
dispositivos móveis. Muito empresário ainda não está levando em consideração dispositivos móveis. Dependendo do mercado, do segmento de produto ou serviço, a gente está chegando a... Tem segmento que tem 90, 80, 90% de pessoas que só usam na palma da mão. Só usam celular, não tem notebook, computador, tablet. E quando eu falo dispositivos móveis, são telas menores, né? Tem tablets que são tão grandes que são quase o tamanho de notebook. 10 polegadas, por exemplo, que é um mercado, é móvel, mas ele já se comporta como um notebook menor ou um computador com uma tela menor. Computador com tela menor é até mais difícil da gente ter telas de 13, 14 polegadas, mas no notebook é mais comum. Então, celulares hoje, por maiores que eles estejam ficando, nós estamos aí com 7 polegadas, 6 polegadas e meia, 5 polegadas, são grandes telas. Ainda assim é uma tela muito pequena de interação. E o que a gente esbarra em sites não responsivos, ou seja, que eles não se adaptam do desktop, né, notebook, computador, para a versão mobile, não está no gibi. E não é só uma coisa de adaptação de layout, é adaptação de conteúdo também. Certos conteúdos podem ser suprimidos nos dispositivos móveis, sim. Você pode pensar num conteúdo especificamente voltado para o dispositivo móvel e um conteúdo especificamente voltado para o site. Você sabia disso? Para melhorar a experiência de uso. Por exemplo, não tem mouse, não tem efeito de trocar a cor no botão para passar o mouse em cima do botão. Não existe isso no dispositivos móveis. Então você precisa ajustá-lo para aquela experiência específica dos dispositivos móveis. E isso, muito empresário não está considerando, a gente vê isso direto. Só o ano passado, 2020, a gente refez 3 sites que não eram responsivos. Não eram. Era 100% voltado para antes. E o web responsivo é uma técnica já de muito tempo. A Camus, eu participei da construção de um projeto dentro desse site aqui, do autor Maurício Sami Silva. Ele é um autor mega conceituado em técnicas de HTML, CSS, JavaScript, que são as linguagens que a gente utiliza para os sites e tal. E eu trabalhei na construção de um projeto que ele destrincha aqui. Então a gente desenha... Ó, ver se eu pego aqui uma imagem. Foi na época da Copa do Mundo. Eu desenhei um projeto que era um projeto da Copa do Mundo. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Aqui. Então você tem que adaptar o seu layout para os dispositivos móveis e você pode fazer o conteúdo. E isso é fundamental, porque, perceba, não só a questão de adaptação, a questão também é de banda. Existe uma série de... Eu moro no Rio de Janeiro, a gente tem essa percepção de que tudo é o Sudeste ou o Sul. Não, a gente tem lugares, inclusive dentro do Sudeste, que não tem banda larga. Não tem. E as que tem são ruins. Muitas pessoas no Brasil utilizam internet com celular com 3G. Com 3G, não é nem 4G, 5G, não, é 3G. Então, se você não economizar um conteúdo ou adaptar o conteúdo voltado totalmente para os dispositivos móveis, respeitando o peso, o tempo de carregamento, pode ser o que determina do usuário clicar no X, sair e ir para o seu concorrente. Então, também leva isso em consideração. E óbvio, eu falei aqui bastante sobre funil de venda, sobre conversão. Muito provavelmente trazer o usuário para o seu blog, obviamente, não depender só daquela página do serviço, e sim de um blog. É um conteúdo rico, constante, periódico, que você pode produzir infinitos conteúdos que ajudem a argumentação
Se você entrar no site da Camus, camus.com.br/hub, H-U-B, de união, né? Você entra no site da Camus, ou se você não conseguir decorar, /links, o Hub vai estar lá um link para esse. Tem uma série de conteúdos de reflexão, frases de pensadores que a gente destrincha em decisões, tomadas de decisões de negócio. Então, tem uma série de conteúdos ricos que pode ser o que vai trazer a audiência que vai fechar no seu... Né? Então, é importantíssimo, é fundamental, eu diria, ter um blog, investir num blog. Bloggers trazem mais audiências e, dependendo, como eu falei para vocês no começo, a gente vai ter uma live somente falando do produto Blog Post, que é justamente o trabalho que a Camus tem de criação de conteúdo para blog especificamente. Certamente, se você tiver um conteúdo de topo de funil que traz audiência e um outro conteúdo que ajude o consumidor, esse visitante, se transformar num lead, e um outro conteúdo que sacramente para que ele não veja alternativa a não ser comprar o seu produto ou serviço, essa é uma função de um blog. Então, isso dificilmente você conseguiria fazer numa rede social. Você pode começar uma conversa lá que, sim, pode se desdobrar, mas a dinâmica é completamente outra. E esse conteúdo é um conteúdo encontrável, né? Então, se alguém fizer uma busca de uma palavra-chave ou uma expressão específica que tem num post seu, certamente ele vai chegar até o seu site e lá ele pode converter. Bom, pessoal, o objetivo dessa live é ser um pouco mais curta, é ser um pouco mais direta para falar sobre essas superações de objeções que normalmente clientes trazem até a Camus, ou dúvidas, ou perguntas, ou conceitos errados, que a gente tenta responder aqui para mostrar que sim, é possível, é importante e é fundamental você ter um desses produtos da Camus na comunicação da sua empresa para gerar mais negócio, principalmente agora. A gente está aí há mais de um ano, se você estiver assistindo praticamente na época da semana de vendas, 12 de abril de 2021 até 16 de abril de 2021, nós ainda estamos há um ano e um mês de pandemia do coronavírus e a gente vai conviver com isso. Então, o online ele já vem num crescente há 20 anos. Quando eu falar sobre loja virtual, eu vou mostrar dados disso. Ele já vem num crescente e muito provavelmente ele não vai diminuir como não diminuiu nos últimos 20 anos. Então, se você, empresário, ainda não está investindo corretamente online, a sua empresa está deixando de produzir vendas, no mínimo interesse em vendas. Então, quero convidar você que está nos assistindo agora ao vivo ou depois a conhecer o nossa hot site. É uma página argumentativa, tem lá outros argumentos um pouco mais amplos para ser o nosso cliente aqui da Camus. Pode entrar em camus.com.br, seja nosso cliente. Eu vou até mostrar aqui, né? Nosso site, pronto, aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Sim, tá. Então aqui, ó. Você tem aí alguns argumentos sobre alguns problemas que você deve ter enfrentado na pandemia. Eu falo que esse cenário não vai sair, não vai passar tão cedo, e como é que a Camus pode ajudar. E aí é uma parte que é importante. A Camus tem profissional de planejamento, redatores, designers, tanto web quanto design gráfico, desenvolvedores, tanto front-end, que cuida do layout, quanto back-end, que cuida do desenvolvimento, a programação. Então a gente tem capacidade para todo tipo de projeto, seja ele sob demanda, site sob demanda, ou recorrente. Aqui a gente tem alguns projetos recorrentes, que aqui ó, do Dive for Sharks, a gente tem produção de conteúdo voltado para as redes sociais, além do site, tem criação de e-mail marketing, que ajuda na ativação dos consumidores, também tem blog post, que a gente também repercute a versão dele nas redes sociais, além do site, loja virtual, criação de logo, enfim, uma série deles aí
você vê aí os depoimentos dos nossos clientes que atuam com a gente nesse serviço. E aí aqui a gente tem, se você interessar, por conta desse vídeo ou de um outro vídeo, eu vou fazer exatamente a mesma coisa em todos os vídeos. Aqui nós não vendemos, é consultiva. Então você pode agendar aqui um café virtual conosco. E aí, sei lá, escolher aqui um dia, dia 22 é um dia bom para conversar com a Camus. Vou marcar aqui 11 horas e confirmar. Você bota seu nome, seu sobrenome, seu e-mail, escolhe aí se quer conversar com a gente no Google Meet ou no WhatsApp e conta um pouco do que é a sua necessidade, qual é a tua dificuldade que você tem. Só para mim, com quem eu estou falando, para trazer algum case, trazer algum dado importante para a reunião, e aí você marca, você agenda, e esse horário vai estar automaticamente fechado na minha agenda, e eu não tenho outra pessoa ou outra produção envolvida nisso, então a gente pode bater um papo para eu tentar entender que tipo de solução a Camus pode propiciar para a sua empresa para melhorar as vendas e tudo mais. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês... Errei aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa live. 40 minutos de live aí. Qualquer coisa, vocês entrem em camus.com.br/links para conhecer todos os produtos da Camus, todos os serviços da Camus, ou seja, nosso cliente, para agendar aí nosso café virtual sobre um produto que você gostou. Obrigado. Até a próxima live. Amanhã nós vamos falar sobre post. Amanhã, dia 13. Um abraço, obrigado pela audiência. Tchau, tchau.